Máquina fotográfica, notebooks, joias, dinheiro. Muita gente, quando viaja, não abre mão de alguns bens que ficam guardados no hotel. Mas e no caso de sumiço de alguma coisa, de quem é a responsabilidade? Apesar do investimento dos empresários do setor, a questão segurança ainda gera muita discórdia. A reportagem é de Fábio Salema. A rede hoteleira vem superando índices de ocupação e isso anima o setor. Só no carnaval, em todo o país, o número de hóspedes cresceu 70% em relação ao mesmo período no ano passado. E a expectativa não podia ser melhor. Com o Brasil sediando a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Para garantir o bom serviço, os empresários não tiram o olho de um item fundamental, a segurança. No hall e nos corredores, lá estão elas, as câmeras de circuito interno de TV. Fora isso, os quartos ganharam portas automáticas, que só abrem com cartão magnético. Ele serve também até para acender as luzes do apartamento ou para o hóspede acessar outras áreas do hotel. No armário do apartamento, a maioria já dispõe de um cofre para guardar joias, dinheiro ou outro objeto de valor. São cofres digitais, enfim, mas tem com trancão, com chaveiros e tal, que você também solicita esse serviço da recepção e cabe a você ou não querer a utilização desse serviço. A rede hoteleira investe cada vez mais em automação e a tecnologia permite que os hotéis contem com uma estrutura mais moderna e um sistema de vigilância mais eficaz. E o resultado desse avanço é a queda no número de reclamações de roubos e furtos nos quartos e nas bagagens, atestada pelos Institutos de Defesa do Consumidor. Mas nada disso substitui o registro de bens de valor. Antes de entrar no quarto, é preciso deixar claro com a recepção os objetos de valor que carrega. A medida ajuda e alerta os funcionários. Agora, se mesmo assim sumir alguma coisa, aí cabe ao hotel a responsabilidade ou é caso de polícia. Todo conflito de relação de consumo, o consumidor deve procurar o fornecedor direto. Então, no caso, o hotel. Tratar com a gerência, explicar o que aconteceu e fazer um relato. De repente, resolve-se, acabou, está tranquilo. Caso contrário, vá à delegacia mais próxima, registre um boletim de ocorrência, porque isto é um caso de polícia. Não configura uma relação de consumo para o PROCON. Bom, e aqui com a gente para tratar desse tema, eu recebo o advogado especialista em direito do consumidor, Cristiano Fernandes. Boa tarde. Boa tarde, Ana Amélia. Bom, se no quarto de hotel sumir algum objeto que eu não deixei dentro do cofre, deixei do lado de fora, ainda assim o hotel vai ter responsabilidade por esse sumiço? O Código de Defesa do Consumidor é claro ao determinar a inversão do ônus da prova. Ou seja, é o prestador do serviço, no caso o hotel, que deverá comprovar de que aqueles bens não existiam ou efetivamente não foram furtados, né? Então, ainda que não seja feita a declaração de bens, de valores e a utilização do cofre, ainda assim o hotel deverá comprovar de que o furto não ocorreu ou de que aqueles bens não existiam. Agora, tem muito hotel que deixa a informação de que não se responsabiliza por objetos deixados do lado de fora do cofre. Como é que o hóspede pode fazer? Ele pode ignorar essa cláusula? Ela tem algum valor legal? Não, sem dúvida nenhuma, essa cláusula não tem nenhum valor legal porque ela é contrária às disposições expressas do Código Civil e também do Código de Defesa do Consumidor. Então, basta ele ignorar e se deixar alguma coisa do lado de fora e sumir, o problema é do hotel. É assim que acontece, não é uma relação de fácil comprovação, pode chegar às vias do inquérito policial e no inquérito policial é que será definido exatamente a responsabilidade de cada qual. O hotel ele pode cobrar a parte pela utilização do cofre? Pode, porque é um serviço extra que o hotel está oferecendo. Mas, geralmente, eles não fazem esse tipo de cobrança porque eles querem incentivar a utilização de cofres para evitar que os seus funcionários efetivamente cometam essas pequenas apropriações indébitas ou furtos. Agora, como a gente viu até mesmo agora na reportagem, o hotel orienta que os hóspedes informem o que tem de valor para o hotel, né? Por caso venha assumir alguma coisa, ele saber que aquilo realmente estava de posse do hóspede. Mas muita gente fica com medo, principalmente se for dinheiro. Exatamente. Como é que fica essa situação? É muito complicado, porque particularmente eu não tenho a coragem de oferecer todas as informações dos bens preciosos que eu estou trazendo. Eu acho que isso é bastante delicado.
e também não é comum que isso aconteça. Agora, sem dúvida nenhuma, fica mais fácil comprovar o sumiço de algum bem, uma declaração de bens confirmada, né, visualmente pelo funcionário do hotel. E agora vamos ouvir as perguntas dos consumidores sobre esse tema. Vamos conferir a primeira delas. Ronaldo, sou funcionário público. Caso eu faça uma reserva e pague adiantado, mas não posso viajar no dia, tenho direito à restituição ou tenho direito a descontos? Bom, saindo agora um pouquinho da questão de furto, esse telespectador está em dúvida. Ele comprou um pacote, fez uma reserva no hotel para determinado dia, chegou esse dia, aconteceu um sinistro, ele não vai poder se hospedar lá. Como é que fica a devolução desse dinheiro? Tem que pagar alguma multa? Geralmente as agências de viagem fazem um contrato escrito onde tem a previsão da devolução proporcional, né, dos valores que foram pagos de forma antecipada para o consumidor. E essa devolução proporcional, ela vai ser menor quanto mais próximo for o dia da viagem. Por quê? Porque considera-se impossível para o hotel, para a agência de viagens e também para as empresas aéreas de vender aquele pacote para um outro consumidor e, por isso, o prejuízo fatalmente ocorrerá. Então, quanto mais próximo estiver da viagem, menor vai ser a devolução. Mas é preciso que haja também, por parte das agências de viagens, dos hotéis e das empresas aéreas, uma razoabilidade na aplicação dessa restituição, né? Então, vai depender de cada caso, mas o ideal é que se devolva pelo menos 90% do que foi pago para o consumidor. Ou até mesmo adia a reserva, né? Também essa possibilidade, né, de adiar a data da reserva, sem... Exatamente, aí seria uma segunda medida, ao invés da devolução, a marcação de uma outra data para a reserva. Ok. E vamos conferir mais uma pergunta. Meu nome é Alice, eu tenho 21 anos, sou estudante. Se eu usar o telefone do hotel ou a lavanderia, no final a conta vir muito absurda, tem como reclamar? Correto seria ela saber antes o valor, né, dessas tarifas. Exatamente, o hotel é obrigado a divulgar antecipadamente o valor dessas tarifas no quarto de forma expressa e sem dúvida alguma, ele precisa colocar isso. E se o consumidor utilizar esse serviço sabendo daquela tarifa, obviamente ele deverá arcar com aquele pagamento. Agora, ele precisa ficar bastante atento para saber se tudo o que foi consumido efetivamente está sendo cobrado ou se está sendo cobrado algo além, aí ele vai ter direito à restituição ou o não pagamento desse excesso. Tem um detalhamento mais específico, né, da fatura, né? É preciso haver esse detalhamento para que o serviço seja cobrado de forma correta. O hotel ele pode cobrar por uma taxa de uso do telefone no quarto? Pode, porque é um serviço a mais que o hotel coloca e ele não está adstrito ao repasse tão simplesmente da tarifa que a operadora cobra do hotel. Ok. E vamos a outra pergunta de um consumidor. Meu nome é Fabiano, tenho 30 anos, sou músico. E a minha pergunta é a seguinte, o que é taxa de turismo? O pagamento é obrigatório? E então, o que é a taxa de turismo? A taxa de turismo é uma invenção que os nossos municípios vêm fazendo ultimamente e que em muitos casos vem sendo combatido pelo Ministério Público Estadual de cada estado. Essa discussão, ela já está sendo tratada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal e por muitos tribunais de justiça já foi declarada a inconstitucionalidade dessa taxa de turismo. Por quê? Porque efetivamente não se trata de uma taxa, mas sim de um serviço que já é tributado pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é um imposto criado por lei complementar, não tendo o município competência de criar um outro tributo sobre a mesma base de cálculo. Então, infelizmente, é uma taxa que vem sendo cobrada, mas que também precisa ser combatida pelo Ministério Público e pelos tribunais de justiça. Então, o que acontece? Muitas vezes essa taxa é cobrada do consumidor, é imposta ao consumidor, ele precisa pagar por ela e, se for o caso, terá direito de restituição na justiça. Agora, voltando à questão de furtos e roubos no hotel. Se isso ocorrer num hotel fora do país, que legislação aqui chega a ser aplicada? No caso de furtos, né, a legislação que vai ser aplicada é a legislação daquele determinado país.
e não do Brasil, no caso. Mas, se houver algum seguro contratado a partir do Brasil, o consumidor poderá acionar esse seguro aqui no Brasil para ser ressarcido. E agora, olhando pelo outro lado, o lado dos empresários, dos donos de hotéis, como é que eles podem se prevenir de golpistas que podem simular determinados furtos, principalmente de dinheiro, para poder conseguir ser indenizado? Como é que ele se protege disso? É muito difícil. O hotel precisa incentivar a declaração de bens, a utilização gratuita de cofres e também acionar a polícia para que a polícia, através do inquérito policial, investigue detalhadamente todos os fatos que estão ali, que justificam a investigação policial, principalmente com a oitiva das testemunhas. Ok, muito obrigada pela sua participação e tenha uma ótima tarde. Boa tarde, Ana.